Meus queridos irmãos, já faz muito tempo que o Brasil não tem um rei, ou um imperador, como queira chamar. E aqui nesta igreja, nesta comunidade, não há ninguém que se lembre desta época, porque já se passam mais de 100 anos desde que o último rei reinou no Brasil. Por causa disso, nós não temos muito claro diante dos nossos olhos, diante da nossa memória, da nossa imaginação, o que é que significa um país governado por um rei, conduzido por um rei que tem uma esposa, uma rainha, ou se é a rainha que está reinando, que tem um esposo, que também é rei, que é príncipe consorte, enfim. Nós não temos essa imagem na nossa cabeça para entender o que é que isso significa, e nós também muitas vezes não entendemos minimamente o que é que significa um processo de coroação, toda a pompa, toda a honra, toda a glória de uma família real. Nós estamos acostumados a cada 4 anos ir na nossa zona eleitoral para escolher o presidente da república e vê-lo tomar posse no dia 1º do ano. É assim, não é? O último agora foi o presidente Lula. Antes dele, presidente Bolsonaro. E assim sucessivamente, né? E nem de longe uma cerimônia de posse de um presidente se parece com a cerimônia de consagração de um rei, do recebimento da coroa, um rei que é coroado, nem de longe. Mas quem acompanha um pouquinho a televisão, no ano passado deve ter visto algo bastante curioso que aconteceu lá na Europa, mais precisamente na Inglaterra, quando a rainha Elizabeth II morreu. Eu não sei se vocês chegaram de ver isso daí, mas eu vou contar um pouquinho para vocês, só para vocês terem ideia do que é que foi todo esse processo de morte de uma rainha e do coroamento de um novo monarca, que foi o filho dela, o Carlos. O que é que aconteceu? A rainha morreu e, gente, não foi assim, da noite para o dia já enterraram a rainha, né? Foi uma jornada, um parto quase para enterrar essa rainha, e só se falava disso na televisão. As pessoas chegando no lugar para velarem o corpo da rainha, toda a cerimônia que foi preparada para velar o corpo da rainha, todas as honras, toda a glória que foi dada àquela mulher que passou, mais de 60 anos cuidando daquele povo, regendo aquele povo, embora ela já não tivesse mais poder total sobre aquela nação. Havia um primeiro-ministro que funcionava um pouco como um presidente, bem longe, mas um pouco como um presidente. Mas a rainha estava lá. E da morte da rainha até a coroação do próximo rei, foi todo um tempo de preparação para contratar a banda certinho, ensaiar a banda certinho, preparar a igreja, fazer todo o ritual litúrgico, porque a igreja da Inglaterra estava envolvida também, preparar todos os panos, a coroa, a melhor coroa, chamar as melhores pessoas que estavam vestidas com a sua melhor roupa, o seu melhor chapéu, o seu melhor penteado, a sua melhor maquiagem, o seu melhor sapato, tudo de primeira, para a coroação do novo rei. Isso é o que nós temos hoje de coroação de um rei. É glorioso, é pomposo, é muito grande, e vamos ser bem sinceros, o povo não participa disso não. O povo fica lá do lado de fora da igreja, onde o rei é sagrado e depois coroado, fica lá do lado de fora da igreja, ou do local onde ele vai ser coroado, e depois o rei é recebido, o novo rei é recebido com uma salva de palmas, com aplausos, etc., quando ele sai na sacadinha para ver o seu povo. Então o rei está longe do povo, o rei não tem contato com o povo próximo, é muita gente, e ele está acima, ele é quase intocável, uma pessoa que está acima das outras pessoas. Essa é a mentalidade que está por detrás da monarquia, da realeza, hoje em dia. E na época de Jesus não era muito diferente, também funcionava dessa forma. Só que, gente, o que é que nós estamos celebrando no dia de hoje? O que é que nós estamos celebrando aqui? Um rei que está distante do seu povo?
Nós estamos celebrando um rei que está montado no melhor cavalo para entrar na capital da cidade, da sua nação? Nós estamos celebrando um rei que está rodeado das pessoas mais importantes, as mais honrosas, as mais maravilhosas, as mais daquele povo? Não. Nós estamos celebrando um rei que, enfim, aceitou esse título de rei e está entrando no local da sua coroação, mas de uma maneira muito simples, pobre e com o povo muito próximo de si. As pessoas que estavam longe de Jesus e que não gostavam de Jesus, como o sumo sacerdote, os outros sacerdotes, os mestres da lei, grande parte dos fariseus, ficavam muito incomodados com Jesus, porque ele tinha um contato com o povo, ele era muito próximo do povo, e precisava ser assim, gente. A carta aos Hebreus nos diz, no capítulo 2, que Jesus, ele não podia se comportar como um anjo distante, senão ninguém iria acreditar nele, ninguém iria confiar nele. Se Jesus entrasse na cidade de Jerusalém como um rei glorioso do nosso tempo, ninguém iria confiar nele. O povo iria olhar para ele e dizer: é mais do mesmo, é mais desses políticos que só se importam consigo mesmos, que não estão interessados no povo, que só olham para suas necessidades, que só querem ganhar campanha e ficam fazendo promessas e não cumprem nada. Não é assim que a gente fala todo ano eleitoral? Porque a gente também está frustrado com os nossos governantes. Se Jesus tivesse se colocado numa posição de destaque e se separado desse povo, ninguém iria confiar nele. O que é que ele fez? Ele pegou a sua divindade, ele era Deus, né? Escondeu essa divindade, reforçou-se da sua humanidade e desceu. Jesus se encaminhou para o meio do povo e desceu. Ele se colocou próximo das pessoas, porque ele queria que aquelas pessoas confiassem nele. Ele estava dizendo com essa sua atitude o seguinte: eu não sou como estes que governam Israel, eu sou Deus, eu estou acima deles, e eu poderia ficar lá no meu trono de glória, eu poderia estar lá em cima, mas eu não quero, eu quero que vocês confiem em mim. Por isso ele desceu. E o povo o que é que fez? Reconheceu. O povo reconheceu isso, porque eles começaram a tirar os próprios mantos e deitaram esses mantos no chão, na estrada onde Jesus iria passar, para que Jesus pudesse ser recebido da melhor maneira possível. Nós muitas vezes, meus queridos, nós não temos aquilo que do bom e do melhor nós podemos encontrar nas grandes cidades, nas grandes capitais. Você vai lá para Roma, por exemplo, a capital da Igreja Católica. As igrejas são pomposas, suntuosas, tem pinturas antiquíssimas, estruturas maravilhosas, igrejas maravilhosas. Nós não temos isso para oferecer para Deus. O que é que nós temos? Uma comunidade pequena, na zona rural. E aí eu queria saber o seguinte: se dentro dessa comunidade há corações que estão dispondo os seus mantos para Jesus passar. O que importa aqui não é a estrutura. Tanto lá em Roma, quanto aqui em Jangada, é necessário depor os mantos para deixar Jesus passar. Ele vem tocar o seu povo em Roma, ele vem tocar o seu povo em São Paulo, ele vem tocar o seu povo em Nova York, em Cuiabá, em Jangada, em Mutum. Como nós iremos receber ele? Ele está dando todos os sinais de que é possível confiar nele. Ele não está distante, ele não está ausente, ele não virou as costas. Ele não é o rei da Inglaterra, é o rei do universo. E não ficou lá longe
esperando a nossa glória, esperando que nós dessemos glória a Ele, que nós o honrássemos. Muito pelo contrário, Ele se rebaixou. Porque, meus queridos, Deus em Jesus, Ele não estava procurando conquistar glória quando Ele entrou em Jerusalém, diferentemente dos reis mundanos, que muitas vezes só querem glória, ou no nosso caso mais adaptado, diferentemente dos políticos, que querem glória, querem honra, querem que as pessoas digam: nossa, você fez o bem para nós, que maravilha, eu vou fazer campanha de graça por você. Jesus não é assim. Jesus não quer conquistar glória nenhuma. O que é que Jesus quer conquistar? O nosso coração. É o nosso coração que Ele quer conquistar. E é por isso que Ele entra pobre em Jerusalém. E Ele é recebido pelos corações dos mais simples. Eu não sei que tipo de gente estava presente lá no meio daquele povo que recebeu Jesus. Eu não sei. Pode ser que houvesse gente de tudo quanto é classe social, gente rica, gente pobre, gente da classe média, etc. Mas isso não interessa, porque aqui a questão não é recurso financeiro. A questão aqui é entrega de coração e confiança no Deus Salvador. E isso todo mundo tem que dar. Ele está dando todos os sinais de que nós podemos confiar nele, de que nós podemos de fato entregar a nossa vida, colocar o nosso manto e deixar Ele passar. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de deixar para vocês nessa reflexão. Jesus não quer conquistar glória, Ele quer conquistar o seu coração, e por causa disso, Ele não entra glorioso como os reis do tempo presente. Ele entra pobre em Jerusalém, para mostrar que Ele é um de nós. Quase que nós poderíamos dizer: Jesus é gente como a gente. Ele vê aquilo que nós somos, porque Ele sofre aquilo que nós sofremos. Ele é tentado como nós somos tentados, ou Ele foi tentado, né? Porque agora no reino dos céus, isso já acabou. Mas Ele é um de nós. Essa é a primeira coisa. Jesus quer conquistar não a glória, mas o seu coração. E por isso Ele vem pobre e não glorioso. Ele vem pobre. E por que é que Ele quer conquistar o seu coração? Para quê? Por que é que Ele precisa conquistar o seu coração? Se Jesus falasse para nós o seguinte: olha, eu vim para dar para vocês um reino de glória, eu vim para dar para vocês muito dinheiro, eu com certeza farei esta comunidade ganhar na Mega Sena da virada no final do ano. Vocês acreditam em mim? Vocês confiam em mim? Não confia? Mega Sena da virada é muita coisa, é muita grana. Nós vamos construir a igreja mais bonita de toda a Jangada aqui nesse lugar, e vai sobrar dinheiro com fartura para todo mundo. Se Jesus estivesse prometendo essas coisas que muitas vezes atraem mais as pessoas, não seria necessário conquistar o coração de ninguém. Por que Ele tem que conquistar o nosso coração? O que é que Ele está prometendo a nós? O que Ele nos promete, meus irmãos, é uma coisa muito difícil e que exige de nós uma fé muito grande, simbolizada aqui nos mantos. O manto que a gente coloca aos pés de Jesus, nesse caso aqui, vai ser a fé. Por que Ele tem que conquistar o nosso coração? Porque Ele nos promete o reino dos céus e, portanto, a felicidade eterna, que todo mundo quer, só que para chegar até lá, o caminho é a cruz. É por isso que Ele tem que conquistar o nosso coração, porque isso não é fácil. Quando a cruz nos visita, espontaneamente, muitas vezes o nosso coração diz: porque eu, Senhor, porque eu? Porque fulano pode, né? Mas eu, ai meu Deus, por que essa doença em mim, Senhor? O que eu fiz para merecer? Deveria completar e dizer: manda para minha vizinha a doença, Senhor. Manda para fulano a doença, Senhor. Eu não fiz nada para merecer, manda para outro. Tanta gente ruim nesse mundo, e o Senhor vem e dá a doença para mim, que sou uma pessoa boa. Será? Boníssima, boa sim. A gente se revolta com a cruz.
Vem uma crise financeira, um problema para pagar a conta no final do mês. Por que, Senhor? Por que o Senhor está permitindo isso na minha vida? Uma situação ruim que acontece na nossa família. Por que agora essa cruz, Senhor? O Senhor não prometeu coisas boas? É só olhar para a própria vida. Não preciso aqui ficar gastando saliva. Olhe para a sua própria vida e veja, procure se lembrar de quantas vezes a cruz te visitou e você a rejeitou. E é pela cruz, meus queridos, que nós vamos ser salvos. O Senhor quer entrar hoje, não em Jerusalém, mas Ele quer entrar no nosso coração, como esse rei montado num jumentinho, para conquistar o nosso coração, a fim de que nós tenhamos fé naquilo que Ele está dizendo, e naquilo que Ele está mostrando com a sua própria vida, que é: eu vim para fazer vocês felizes, mas o caminho da felicidade passa pela cruz. E se nós tivermos fé nesta palavra de Jesus, quando a cruz nos visitar, nós não iremos nos revoltar. A gente vai levantar os olhos para o céu, erguer as mãos em atitude de louvor e dizer: obrigado, Senhor. Obrigado. Isso não é fácil, gente. Isso é bem difícil. E na verdade, humanamente falando, nós não temos forças para fazer nada disso. E é por isso que a gente vem à missa todo domingo. É por isso que a gente se confessa. É por isso que a gente reza o terço diariamente. Quem não está rezando o terço diariamente e acha que vai conseguir carregar a cruz, pode ir tirando o cavalinho da chuva. Não vai. Quando a cruz aparecer, você vai se desesperar. Se não está procurando Jesus, quando a cruz aparecer, você vai se desesperar. Até quem está procurando, às vezes, se desespera quando a cruz aparece. Imagina quem não está procurando. A nossa fé nos indica como caminho de glória a cruz. E por isso que nós temos que estar o tempo todo renovando esta fé, crescendo na fé, depondo o manto do nosso coração orgulhoso no chão, colocando esse manto orgulhoso no chão, para que Jesus possa passar e nos faça crescer na humildade e na fé verdadeira. E eu gostaria de deixar uma coisa prática para que vocês vivam nesta semana, essa Semana Santa. E é pedir muitas vezes, ao longo do dia, a fé na cruz de Cristo. Ajuda-me a crescer na fé na tua cruz, Senhor. Pedir mesmo isso para Jesus, com muita humildade. Me ajuda a crescer na fé na tua cruz, Senhor. Eu quero crer que a cruz é caminho de salvação. Eu ainda não creio, Senhor. Eu olho para a minha vida, vejo o sofrimento e me desespero muitas vezes, meu Senhor. Eu acho mesmo que a cruz não deveria existir, que o sofrimento não deveria existir, que tudo deveria acabar. E de fato, gente, Jesus quer acabar com tudo isso. Mas por enquanto, nós precisamos aceitar que o caminho da dor é o caminho do amor. Que a morte de nós mesmos é que vai gerar a vida para nós mesmos. E que a cruz nos fará ressuscitar no dia final. Mas nós precisamos de fé. Não precisamos ficar balançando o ramo. Não precisamos ficar cantando Hosana Rei, Hosana Rá. Não precisamos decorar a igreja. Tudo isso é só para nos ajudar a fazer uma coisa: acreditar na palavra de Deus. Acreditar. Esses ramos verdes vão secar. Esse tapete vermelho logo logo está comido pela traça. Essa igreja não vai durar para sempre, ela vai cair, ela vai ruir em algum dia. Espero que não com a gente aqui dentro, né? Mas se a gente estiver aqui dentro, vamos estar preparados para ir para o céu, aí vai todo mundo junto. Mas espero que não. Só que se nós tivermos fé, tudo valerá a pena, porque pode tudo passar, mas para o homem que tem fé, ele permanece com Deus que veio para nos salvar.
Então vamos pedir a fé. Ao longo desta semana, essa é a tarefinha: pedir a fé na cruz de Cristo. E olhar para a cruz da própria vida como um sinal de Deus que está falando: é por aqui. Aprenda a amar a sua cruz. Aprenda a se entregar por amor. Aprenda a cuidar dos outros. Aprenda a se doar. Para de preguiça. Levanta da cama, levanta do sofá, levanta da cadeira e vai ajudar o irmão, vai adorar Jesus, vai cuidar do bem comum. E assim nós seremos salvos. E se há uma cruz pesada que você está enfrentando, é doença, é problema financeiro na família, é problema no trabalho, é invalidez, é brigaiada na comunidade, e por aí vai. Peça a Jesus que resolva. E enquanto Ele não resolve, aprenda a esperar, confiando que Ele pode cuidar de todas as coisas. Uma mãe que vê um filho se perder, por exemplo, e ela não pode mais fazer nada. O moleque já tem 18, 19 anos, acha que é dono da própria vida e escolhe se destruir. O que é que essa mãe vai fazer? Ela tem que confiar em Jesus. Ela tem que rezar pelo seu filho e confiar em Jesus. Isso é uma baita de uma cruz. Só para dar um exemplo. Vamos viver esse mistério. Pedir ao Senhor que nos ajude a crescer na fé na cruz, porque assim nós iremos encontrar a salvação. É pela cruz que nós iremos entrar na glória. É pela morte de Cristo e a nossa morte junto com Ele que nós iremos encontrar a vida eterna. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.